Vamos falar então sobre o que interessa, né? Como escrever um artigo sem sofrência ou que doa pouco, né? Com o mínimo de sofrência possível. Como a Fran falou, eu vou passar um pouquinho de dicas para vocês e compartilhar um pouco dessa experiência que eu tenho lendo artigos, escrevendo artigos, a gente que trabalha com revista, né, que revisa artigos de revista, a gente percebe o que dá certo e o que não dá certo. Eu vou procurar dividir um pouco isso com vocês, tá bom? Essa apresentação eu também já passei para a Fran e ela vai disponibilizar para vocês. Então vamos lá. Bom, primeiro eu queria começar falando que assim como tem gente que estuda pesquisa como fazer, tem gente que estuda a pesquisa que deu errado, né? Então esse é um levantamento da Folha de São Paulo. Quando eu fui pesquisar, montar a apresentação para esse webinar, eu fui pesquisar sobre pesquisas que dão errado. E tem bastante coisa que dá errado, né? Então, se tem pesquisado o quanto de artigo tem sido despublicado. E isso tem um crescimento expressivo, se a gente puder olhar aqui até o ano de 2000, 2010, né? Então, fala nesse slide que a partir da década de 70, o número de artigos publicados quadruplicou e as retratações quintuplicou. Então, proporcionalmente, tem aumentado o número de artigos despublicados. Despublicados por fraudes, despublicados por erros, e agora a gente tem visto muito isso na atualidade, né? Então, tem sido feitos estudos, eu acho que um pouco precipitados com essa história do Covid-19, né? Então, vamos testar cloroquina. O cara faz o estudo da cloroquina com 20 pessoas e publica. Tem se publicado muita coisa. Depois se descobre que não funcionava tanto, aí despublica, faz a retratação, né? Então também aumentou muito o número de periódicos. Então, à medida que aumentam as publicações muito apressadas, também pode aumentar aí a necessidade de artigos despublicados. Nessa mesma sequência, olha só que legal isso que eu achei. As 10 publicações científicas mais absurdas. Então, a gente está falando de escrita científica, mas às vezes não só a própria redação científica tem problema, mas a ideia que originou a pesquisa tem problema. Eu selecionei os 3 que eu achei melhor ou piores. Vejam só. Estudo número 1. Otimizando as características sensoriais e aceitação de comida de gato enlatada. Artigo 2. Efeito comportamental da cocaína na dança das abelhas. E o que eu achei o melhor de todos é o estudo sobre pombos que distinguem pinturas boas das ruins de criança. Gente, gastaram tempo fazendo umas pesquisas inúteis e publicaram, né? Então, as coisas às vezes caminham para um lado que nem sempre é bom. Então, essa sequência de webinar que vocês assistiram, eu acho que ela foi muito legal, porque falou de várias coisas diferentes relacionadas à pesquisa. Vocês aprenderam como é que faz um currículo Lattes, que o pesquisador tem que ter e atualizado, né? Sobre a questão do Work ID, a Lilian falou, a professora Tânia ensinou a fazer pesquisa, né? A pesquisa científica. Você tem que ter referências legais no seu trabalho, né? Depois, a sequência, a professora Cris falou de dados, né? De banco de dados, de como analisar, de como coletar esses dados. Você tem que estar organizado, né? E a professora Tuane falou das comissões de ética, que são muito importantes nos artigos, nas pesquisas que envolvem seres humanos ou animais, né? E hoje eu vou finalizar, não mais importante, mas é o fim da cadeia, né? A escrita científica. Então a gente tem que ter uma boa redação científica, mas ter uma boa ideia legal para falar de publicação, tá? Achei muito legal esse estudo da PESP e eles falam que os erros principais nos artigos científicos são introduções que não cumprem sua função, tabelas, gráficos e figuras incompreensíveis, métodos duvidosos, dados que não corroboram as conclusões do autor. Então, os artigos que são despublicados, que os autores têm que fazer retratações com as revistas, muitas vezes acontecem esses erros. Ou quando a gente recebe um artigo para avaliar, são muitos desses erros que a gente percebe, né? Eu vou falar de cada tópico do artigo na sequência e vou dando essas dicas e falando o que é legal, o que não é legal fazer, tá bom? Então,
deixei uma pergunta já para instigar vocês. Como escrever um artigo atraente? Como escrever um artigo? O que ele tem que ter? Como fazer para que a revista aceite meu artigo? Porque vocês que estão nesse caminho de TCC, iniciação científica, se tiver alguém que faz mestrado, doutorado assistindo, né? A gente tem tanto trabalho para conduzir essa pós-graduação ou essa etapa da graduação, que chega ao final, a gente quer publicar. Eu falo para os meus alunos que é um pecado você fazer um TCC de 1 ano, chegar no final você engavetar aquilo. A gente tem que publicar. Mas para publicar, tem que estar atrativo, tem que estar redondinho o texto, né? As coisas fazendo sentido. Então, como que a gente faz para escrever um artigo desse? Né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Para a gente saber como escrever um artigo atraente, primeiro a gente tem que saber o que é um artigo, né? As partes que compõem. Eu coloquei essa figura aqui porque eu achei muito legal, porque às vezes a gente conversa com os alunos, a gente vai escrever um artigo, nossa, né? E agora? Como é que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Basicamente, existem 3 tipos de artigo. Tem mais, tá? Esses são os principais. O primeiro deles é o artigo de revisão. Depois nós temos os estudos ou relatos de caso e os artigos originais, tá? Que na minha linha é o que eu mais faço, tá? E tem muita gente que se engana achando que artigo de revisão é o mais fácil que tem para fazer. Não é, tá? Na minha opinião, é o que dá mais trabalho. Vou falar um pouquinho de cada um. Desculpa o textão, mas é que é para ficar esse material para vocês. Então, um artigo de revisão é quando a gente quer refazer um trabalho, né? Não é um assunto inédito, é um assunto que já existe. E eu vou fazer esse trabalho com base em trabalhos de outros autores. Eu vou aprimorar outros estudos, outras conclusões e acrescentar isso às conclusões finais. A gente tem 3 tipos de revisão, basicamente. A revisão integrativa. Então, na revisão integrativa, a gente vai ler vários textos, sintetizar, né, as informações, basicamente, que vão direcionar práticas clínicas. A revisão integrativa é um tipo de revisão muito feita na área da saúde, né? Então, eu quero estabelecer um protocolo para atendimento de tal enfermidade, né? Ou ao paciente idoso, vou fazer uma revisão integrativa. Vou ler vários assuntos sobre o tema, vou juntar as informações e fazer um compilado. A revisão narrativa é a revisão mais simples de fazer, mas ao mesmo tempo é a revisão mais difícil de publicar, tá? Por quê? Porque é uma revisão que você não utiliza uma metodologia desenvolvida, padronizada, definida, né? Você pega lá um monte de artigo, você não explica de onde você tirou esses artigos ou como os buscou, e aí faz um compilado de todos esses textos e escreve um texto aí sobre determinado assunto. E a revisão que está mais em alta e que hoje é assim mais bem vista é a revisão sistemática. Então o nome já fala, revisão sistemática. É aquele artigo que você vai ler que na metodologia o pesquisador escreve quais palavras-chave ele usou, quais termos de busca ele usou, quais lugares ele fez a busca, em que época que ele fez essa busca. Nesse formato de revisão, é feito inclusive análise estatística. Então a gente tem que prestar conta de quantos artigos resultaram a minha pesquisa. Eu encontrei 5.000. Aí eu usei critérios de exclusão. O que tinha mais de 5 anos foi excluído, o que não era em português foi excluído. E aí chegamos em 120 artigos. Desses 120 artigos, e aí você tem que explicar detalhadamente como você fez a pesquisa, como que você fez a seleção e quais artigos você realmente adotou para escrever sua revisão sistemática, tá? Essa revisão, ela se propõe a responder uma pergunta. Então, por exemplo, qual a situação atual do desenvolvimento de vacina para a Covid-19? Tem 113 estudos que foram iniciados. Eu vou pegar esses 113 e vou responder uma pergunta. A vacina está nesse padrão aqui, nesse andamento, tal país está mais à frente. Então, a gente tem que ter sempre uma pergunta norteadora, tá? E a análise tem que ser sempre imparcial, não importa a minha opinião. O que importa é o que está escrito ali no texto. Tá bom?
Então, aí, nesse slide, eu coloquei as diferenças entre uma revisão narrativa e uma revisão sistemática, né? Então, quanto a você ter uma pergunta, uma questão para responder, de onde você tira, como você seleciona os artigos, como você avalia os estudos que você encontrou, essa síntese de informações e se você vai fazer interferência, tá? Qual tipo de interferência isso vai gerar? Vamos lá, então, dando sequência. O segundo estudo, e aí, quais cursos geralmente fazem artigo de revisão? Qualquer curso, né? Tem artigo que é um pouco mais peculiar, mas revisão eu vejo que transita por todas as áreas. Estudos ou relato de caso são dois nomes parecidos, mas são artigos que vão analisar um problema específico. Então, na área da saúde, a gente usa muito o termo relato de caso. Então, por exemplo, eu vou falar de assunto da moda, né? Relato de caso de uma paciente com coronavírus. Eu vou escrever, eu vou contar a história dela, né? O objeto de pesquisa, eu vou escolher, no caso, é uma pessoa com uma doença. Já nas áreas, eu vejo bastante isso na administração, os estudos de caso, que aí o objeto da pesquisa é uma empresa. Então, eu vou pegar uma empresa, um processo, vou analisar o que está acontecendo e eu vou estudar esse caso, né? Então, para você escrever um estudo ou um relato de caso, você primeiro tem que buscar entender qual problema você quer resolver e qual é seu objeto de pesquisa. É um paciente, é uma doença, é uma situação pedagógica de uma escola, por exemplo. Tem que ter esse objeto que você vai pesquisar definido. Mas basicamente são situações, né, para você resolver aquele problema, tá? Então você vai usar literatura para pesquisar e solucionar o problema daquela empresa, daquela situação, daquele paciente que você vai escolher, tá? Então você tem que investigar para então resolver um problema. E o artigo original, que é um tipo de artigo muito comum, né, e que eu vou falar mais dele com vocês, que eu vejo que, pelo menos na minha área, é o modelo mais comum que a gente publica, é artigos que são inéditos ou sob outras perspectivas ou que são atualidades, né? Mas a principal característica é acrescentar um tema geral, uma perspectiva que ainda tinha sido elaborada. Aí eu vou estudar anemia. Ah, mas tem um estudo de 2005. Não, mas agora eu vou fazer um de 2020. Eu posso até fazer uma metodologia igual, mas eu posso fazer em outra região, eu posso fazer em outro ano, né? E ter outro parâmetro aí de comparação. Dentro de artigo original, a gente inclui pesquisas experimentais, de bancada, experimentos de laboratório, estudos epidemiológicos, ensaios clínicos. Coloquei reticências porque aí vai, né? O que você tiver a sua criatividade, né? Então, desenvolvimento de algum produto, estudos de cultura de plantações, análise de semente, análise de fertilizantes, pessoal da agronomia. Então, tudo isso se enquadra nos artigos originais, tá certo? E aí, então agora a gente sabe, né? Pensando nos três tipos de artigo principal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura básica de um artigo. E eu coloquei um esqueleto aqui nesse slide para demonstrar, que eu acho que o artigo ele é muito a mesma lógica de um esqueleto, né? Ele tem que ter todas as suas partes e elas têm que ter uma ordem, né? E elas têm que fazer sentido para que isso flua de forma harmoniosa, né? Então, o artigo que tem introdução, fluida, material e métodos, resultado, discussão, conclusão, que você lê de uma forma gostosa, que é fluido, ele tem um bom esqueleto, né, um bom arranjo de escrita, tá certo? Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada item do artigo e agora eu vou falar um pouco de dicas, tá? Então, os principais erros que a gente vê e o que eu vejo que dá muito certo. Coloquei dois modelos de estrutura, tá? Então, aqui à esquerda do slide, uma estrutura que é que eu mais uso, mas não estou dizendo que é a mais certa.
tá? Então, vai do tipo de artigo que você vai escrever. Então, tem título, resumo e palavras-chave, introdução, material e métodos, ou metodologia. A gente vai muito, às vezes, da norma da revista, esse termo também, né? Resultados, discussão, alguns têm conclusão separada, outros não. Referências. À direita, são os artigos que eu vejo muito o pessoal das humanas, sociais aplicadas publicar. Eu vejo muito esse tipo de artigo na revista Perspectivas Contemporâneas, né? Então, é um perfil bem bacana também da área. E aí, esse tipo de artigo, ele tem título, resumo e palavras-chave, e aí ele tem introdução, fundamentação teórica, né, que é uma revisão da literatura com o tema aí do trabalho, metodologia. Alguns trazem resultados de discussão e outros trazem um tópico chamado apresentação e discussão dos dados, tá? E considerações finais, eu vejo bastante também, e referência. Então, vocês vão ver que alguns temas, eles são sempre fixos, né? Como a introdução, uma discussão, e outros, às vezes, variam um pouquinho, mas a gente também tem, mudando às vezes o nome, mas tem que escrever aquele mesmo assunto, né? Então, material e método sobre metodologia é a forma como você realizou a sua pesquisa, tá certo? Pronto, tudo bem por aí? Alguma pergunta? Posso dar continuidade? Pode sim, Mari. Tá bom, então vamos lá. Título. E eu queria falar uma coisa muito legal. Apesar de eu utilizar essa sequência para falar para vocês, eu pelo menos, né? Eu não escrevo um artigo nessa sequência, tá? Eu vou falar de título primeiro, mas a última coisa que eu escrevo no artigo é o título. Porque assim, muitas vezes você ainda não sabe o resultado final do seu artigo, a sua conclusão, para então ter um título atraente. Só que a gente geralmente precisa ter um título para começar um projeto, alguma coisa, né? Então, muitas vezes, os títulos, eles começam genéricos, avaliação de tal coisa, análise não sei do que, né? Inquérito epidemiológico da, sei lá, tuberculose. Mas esse é um título provisório. O título do artigo que você vai enviar para a revista, que você vai publicar, tal, tem que ser um título muito legal, né? Até porque se o título não for legal, você já não vai se interessar, né? A gente tem que escrever o artigo pensando que quem vai ler goste daquilo, né? Então, eu trouxe esse link aí para vocês, desse site chama Mote Digital. É uma empresa, uma startup de marketing. É um site de marketing. Só que lá eles explicam como escrever títulos incríveis para artigos. Olha o termo que eles usam, incríveis. Você vê uma matéria com esse título, você clica para ler. Porque você fala, nossa, eu vou achar agora a fórmula para escrever um título arrasador para o meu texto, né? E eles explicam palavras que você pode usar que vai atrair. O título tem que ser atrativo, gente. Não é à toa que tem gente que estuda isso. Eu acho muito legal, comecem a analisar. Sabe quando você está olhando o Google, as notícias? Tem umas notícias que elas têm uns títulos muito atrativos. Você olha, principalmente as que são de fofoca, né, de artista. Você vê o título e fala, nossa, isso aconteceu. Aí você clica naquela notícia, nem era tudo aquilo, a história. Mas o título era muito atraente. Então, começa com a minha primeira dica. Título tem que ser chamativo. O cara que vai ler o teu trabalho, o cara que vai pesquisar teu trabalho no Google Acadêmico, é a primeira coisa que aparece para ele, é o título. Quando eu publico um artigo, eu quero que ele seja lido. Eu não quero publicar e eles ficar lá no limbo. Eu quero que as pessoas leiam, citem, comentem sobre ele, né? Que o meu trabalho seja propagado e que faça diferença para alguém. Então, tem que ser chamativo. Obviamente, tem que refletir o conteúdo do artigo, né? Então, tem que falar sobre o que você pesquisou, mas de uma forma que seja chamativa, que seja interessante para o leitor, né? Ele vai olhar o seu título e ele vai querer ler. Importante, tem que ter palavras-chave importantes que facilitem a pesquisa. Quando você digita lá no Google aqueles termos, então que você use termos que são termos que alguém vai pesquisar sobre ele, né? Então, palavras aí que facilitem com que as pessoas encontrem o seu artigo.
É uma dica legal. Sugestão e coisa que eu gosto muito. Chamar para o resultado mais importante da pesquisa. Ah, você descobriu que, sei lá, um método para otimizar a bateria do seu celular. Você tem que colocar, você não vai escrever avaliação do uso da bateria do celular. Não, você vai escrever, né? Por exemplo, sei lá, sal de cozinha melhora o desempenho da bateria do celular. Você já coloca o resultado da sua pesquisa. Então você já fala o que você encontrou de cara, não tem que esconder isso. E isso geralmente atrai muitas pessoas para ler, já saber o resultado. Eu vou em busca do que eu já quero procurar, tá? E a observação que eu coloquei aqui é a última coisa a se fazer. Você até pode ter um título provisório, mas o título final que você vai mandar para a revista é a última coisa que você faz. E aí, gente, não tenha medo de rabiscar. Eu já escrevi título, 5, 6 títulos diferentes, porque olhando qual que eu achava mais legal, qual que eu achava mais atrativo, tá? Olha só, naquele estudo da FAPESP que eu coloquei agora há pouco, falava dos erros, olha o que o autor fala, né? Que o próprio título de alguns trabalhos ainda aparece o nome da instituição ou a cidade onde a pesquisa foi realizada. Isso reforça que é um estudo muito regional, né? Ele fala ali que o estudo está circunscrito ao local. Então, se você vai fazer uma pesquisa em Campo Mourão, e só em Campo Mourão, aí eu vou avaliar o desempenho da soja em Campo Mourão. Quando você for fazer o seu título, não precisa colocar que foi em Campo Mourão ou que foi no Centro Universitário Integrado. Você pode colocar desempenho da soja no sul do Brasil. Você não está mentindo, porque Campo Mourão está no sul do Brasil. Só que você vai explicar que é Campo Mourão lá no material de métodos. Você não vai omitir o local do estudo, muito pelo contrário, isso tem que ser muito claro, né? Principalmente quando envolve questões ambientais, geográficas. Mas o título, você não precisa falar que foi em Campo Mourão, Paraná. Para esse nível de Brasil, quem sabe onde fica Campo Mourão? Então, a gente pode deixar de falar algumas coisas no título para torná-lo mais atrativo, tá? E aí, olha só, eu pesquisei 2 artigos parecidos com títulos diferentes para a gente analisar. O primeiro fala assim: prevalência da malária no município de Imperatriz, região sudoeste do estado do Maranhão, Brasil. Primeiro que o cara gastou uma linha só para falar onde fica Imperatriz. Mas tudo bem, é prevalência da malária. Se a prevalência é alta lá, se é baixa lá, eu não sei. Não me atrai muito ler esse artigo. Agora, quando Tipo eu leio assim, tem assim... que colocar se é alta, média ou baixa. Aí a gente vai fazer... Aí a gente vai fazer... Amiga, eu tô ouvindo minha própria voz aí, por quê? Porque seu microfone tá ligado. Por quê? Não sei. Ó. Ô, gente, avisa no chat. Desligou? Meu. Ó, vamos lá. Falando do título. Então, eu tenho lá, prevalência da malária no município de Imperatriz. Agora, olha esse outro título, gente. Aumento dos casos de malária em Moçambique. 2000 alguma coisa que eu não consigo ver aqui. Epidemia ou novo padrão de endemicidade? Por que não fazer uma pergunta no seu título? A pergunta já motiva a pessoa a querer saber a resposta. Eu tenho muito mais atração por ler o segundo artigo do que o primeiro. E eu não li nenhum dos dois, tá? O segundo já está falando que aumentaram os casos, que a prevalência está maior. E aí ele já joga o autor. É uma epidemia ou é um novo padrão de endemicidade? Então vejam que fala do mesmo assunto, a prevalência da malária. Mas a forma como você joga o título tem que ser ousada, tem que motivar a pessoa a ler o seu artigo. Pensa só, quando você faz uma busca no Google acadêmico, escreve malária, vai aparecer não sei quantos milhões de estudos. O que motiva alguém a clicar naquele título para ler o resumo e depois talvez o artigo? O título. Então a gente tem que usar criatividade, tem que ser ousado e tem que fazer um título mais atrativo. Tá certo? Essa é a minha principal dica para título. Pensa o que você se motivaria a ler o texto, né? Ele tem que ser legal. Mari. Oi.
Dentro das estruturas todas que você falou que o artigo deve ter, a Dani perguntou se também se aplica à revisão de literatura. Sim. Se a gente pensar naquele padrão de revisão sistemática, Dani, a gente vai ter introdução, a gente vai ter material e métodos, resultado, discussão e conclusão e referências. Ela segue o mesmo padrão, tá? A diferença é que quando eu faço uma pesquisa de bancada experimental, eu vou explicar como é que eu fiz o experimento, as condições, que reagente eu usei, né? Quando eu faço o estudo epidemiológico, vou estudar, vou falar do meu questionário, quais questões tinha, o que eu abordei. Quando eu vou falar de uma revisão, eu vou explicar como eu fiz essa pesquisa, aonde eu fui buscar os artigos, quais descritores, quais palavras-chave eu usei na busca, né? Então, a gente vai explicar da mesma forma. Cada tipo de pesquisa tem o seu modo de metodologia, tá? Mas é o mesmo padrão. Bacana. Obrigada, Mari. Então, vamos lá na sequência. A Dani está agradecendo você, tá? De nada. Resumo e palavra-chave. Então, o próximo tópico, né, na sequência aí, resumo e palavra-chave. Gente, de novo, né? Toda vez que eu penso em resumo de artigo, eu penso em sinopse de filme, né? E sempre vem à minha cabeça essa foto aqui, que talvez muitos de vocês já não tinham esse hábito, né? Não passaram por isso, que é uma locadora. Eu fui na locadora de fita, depois de DVD, Blu-ray, e agora a gente vai aonde? A gente vai no Netflix, né? Tanto lá na locadora que a gente ia lá buscar o DVD, quanto no Netflix, quando você está lá com o seu controle. Ah, sábado, o que eu vou fazer hoje? Você não tem uma indicação. Primeira coisa, você vê o título do filme, né? Ah, o título é legal. Vou olhar a sinopse. Agora a gente tem trailer ainda para olhar, né? Mas eu pelo menos eu li a descrição. Se aquilo me interessar, eu vou assistir o filme, que ele tem 1, 2 horas de duração. Eu não vou assistir metade do filme para saber se eu quero continuar ou não. É a mesma história do resumo. O resumo é a sinopse do seu artigo. Se ele também for atrativo, convidativo, o cara vai continuar. E, gente, é tão importante isso, porque algumas revistas usam artigos disponíveis gratuitamente para as pessoas, né? Então, você tem livre acesso ao PDF, artigo completo. Outras revistas não. Você tem que ler, você tem disponível lá o abstract ou o resumo. E aí, se você gostar, você pode comprar o artigo. Então, também tem esse lance comercial na produção científica. Então, se o seu resumo não for atrativo, ninguém vai continuar para ler o seu texto ou comprar o seu artigo que seja, né, para pagar isso para a revista. Então, também, tanto o título quanto o resumo, eles têm que ser muito atrativos, muito convidativos, para que a pessoa queira, tenha vontade de dar sequência naquele conteúdo, naquele texto. Mas, gente, ser atrativo e ser convidativo sem ser gigante. Inclusive, as revistas têm essa norma de publicação, né? Eu sei que a Sábios, por exemplo, o resumo não pode ter mais de 250 palavras. Algumas revistas trazem por caracteres, né? Mas você tem ali um parágrafo grande, um pouco menos de meia página, para escrever todo o contexto do seu artigo, para convidar o leitor a ler o seu texto, né? E o resumo, ele tem que ser estruturado, ele não pode ter informações jogadas, ele tem que ter a mesma sequência do texto. Então, ele pode ter um pedacinho de introdução, tem que ter o objetivo, um resumo dos métodos, resultados principais e conclusão. Às vezes parece impossível você transcrever o que aconteceu no artigo inteiro para um resumo de um parágrafo, mas você tem que ter essa capacidade de síntese. Eu, particularmente, muitas vezes nem coloco introdução no resumo, né? E muitas revistas já não pedem isso mais. Então, eu começo com o objetivo. O objetivo deste estudo foi tal coisa. Foi feito isso, os principais resultados são esses, e os autores concluíram que tal coisa, né? Então, tem que ter essa ordem e tem que ter muito bem estruturado objetivo, resultado, método, resultado e conclusão, tá? Eu costumo dizer
que o artigo ele tem que se conversar, né? E a primeira conversa que tem que bater aí, eu falo que é o trio: título, objetivo e conclusão. Quando eu sou convidada para uma banca de TCC, eu começo com o TCC de trás para frente. Então, eu olho o título, aí eu vou lá no final dar uma olhada nas referências. Vou falar isso por último, mas tem que ter referência atual, né? Aí eu olho a conclusão do cara, do texto. Eu olho a conclusão, olho o título e olho o objetivo. Se essas três coisas não fizerem sentido, não tiverem ligação, o artigo é ruim. Eu não preciso nem ler o resto. É quando chega o artigo na revista, mesma coisa. Se o meu título é o efeito do calcário na soja e meu objetivo é estudar milho, eu não posso concluir do arroz. Claro que eu estou assim, jogando exemplos muito absurdos, mas essas três partes do artigo elas têm que se conversarem muito claramente, tá? E isso tem que estar muito claro no resumo, porque é um pedacinho assim de texto que vai ter as três coisas. Vai ter o título e embaixo já vai ter ali objetivo, conclusão. Então tem que se conversar. Faça sempre essa análise quando o seu artigo estiver pronto. Tá? Se o meu objetivo é avaliar a prevalência da malária em Moçambique, eu vou concluir o quê? Sobre a prevalência de malária em Moçambique. Tá certo? Então, bem importante isso se conversar. Coloquei aqui um exemplo de resumo, tá? Esse é um resumo que traz fundamento, que seria introdução, objetivo, métodos, resultado e conclusão. Veja que ele tem os títulozinhos aqui, né? A gente chama isso de resumo estruturado. Algumas revistas, elas pedem que o resumo seja assim, com os tópicos, o nome dos tópicos antes, tá? Na sequência do resumo, a gente tem palavras-chave. Então, outra dica, não use as mesmas palavras no título e na palavra-chave. Palavras-chave são palavras, termos, que estão dentro do contexto da sua pesquisa, né? Só que essas palavras, somadas ao título, elas ampliam a chance de alguém encontrar o seu artigo. Se você usar 3 palavras-chave e as mesmas 3 palavras-chave estão no título do artigo, você tem 3 chances de alguém achar seu artigo. Agora, se você usa 3 palavras que não estão em outras palavras do título, você amplia a chance de alguém encontrar o seu artigo, tá? Então, eu vejo muito assim, repetição, as mesmas palavras do título estão lá na palavra-chave. Não é isso que é ideal. O ideal é você diversificar, tá? Eu peguei um outro artigo aqui, esse é o artigo meu, tá, gente? E eu queria mostrar o seguinte, né? Então, ele é um estudo comparativo de giardia na mucosa e na microbiota. Tá o título aqui, né? De intestino delgado de camundongos. Então, tá cheio de palavra aqui. Se eu usar as palavras-chave, as mesmas palavras que estão aqui, eu estou limitando as pessoas de encontrarem meu artigo. Olha as palavras que eu usei. Genótipo, porque assemblagem é um estudo de genótipo, mas eu usei um sinônimo. Duodeno, aqui eu usei intestino delgado. O estudo foi feito no duodeno e no jejum, mas o duodeno tinha bastante significado os resultados, então eu usei duodeno, mas aqui eu usei intestino delgado. E giardíase, que é o nome da doença, aqui eu usei o nome do causador. Então eu usei palavras que são relacionadas ao título, mas que não são exatamente as mesmas palavras. Então tem que diversificar as palavras-chave, porque aí você aumenta as chances de alguém encontrar a sua pesquisa, tá? Essa é uma dica bem legal também. E aí eu coloquei aqui um padrão, chama Graphical Abstract, né? Então o abstract é o nome aqui, né? A tradução para resumo. Então na língua inglesa a gente tem que escrever o abstract. E algumas revistas têm começado a pedir para os autores Graphical Abstract. Olha só que legal. É um resumo de figura. Ao invés de você escrever um resumo assim, com texto, você escreve um resumo com figuras. Gente, o povo não quer ler mais. Nem os pesquisadores querem ler mais. Então, eles estão pedindo um Graphical Abstract. Já tem revista evoluindo para vídeo abstract.
Pensa que legal, você disponibiliza o seu artigo em um esquema gráfico. Se a pessoa entender os resultados, gostar, ela vai para o texto. Então, as coisas estão evoluindo e a gente tem que acompanhar. Esse é o Graphical Abstract do artigo anterior, desse aqui. Por isso que eu mostrei para vocês, né? Então, ele mostra o quê? 3 grupos experimentais, os ratinhos, como é que os ratinhos foram tratados e o que aconteceu no intestino dos ratos, né? Então, aqui tem as células intestinais, aqui tem as bactérias, e aí mostra o resultado, né? Então, a gente tem que começar a abrir a cabeça, né? Literatura científica, apesar de ter algumas regras, não é um negócio que parou no tempo. As coisas estão evoluindo. O marketing está estudando o título dos artigos, né? Designers gráficos estão dando assessoria de como fazer um graphical abstract. Então, vejam como as coisas estão evoluindo para que mais pessoas estão estudando um artigo científico, tá certo? Como é que tá meu tempo? 7 horas. Tem 20 minutos, Fran? Mari, tem sim. Tem uma pergunta da Alessandra. Ela quer saber onde que ela pode encontrar os artigos ou os resultados das pesquisas dos colegas do integrado, né, de egressos, estudantes que já publicaram. Onde que tem disponível isso? Legal. Eu sei que tem bastante estudo disponível no portal interno, lá no Integrado UOL, lá em documentos publicados. Alguns cursos têm os TCCs lá e na biblioteca, né? Na biblioteca tem bastante trabalho lá. Eu não sei se os trabalhos impressos ainda estão lá, mas tinha bastante CD também com trabalho lá. E você também pode encontrar, muitos dos trabalhos estão publicados nas nossas revistas, na Sábios, na Perspectivas Contemporâneas, na Campo Digital, né? Você consegue ver a pesquisa dos colegas lá, certo? Obrigada, Mari. Então vamos lá, gente, introdução. Eu tô falando, acho que eu tô falando demais, vou passar um pouco, talvez mais rápido. Bom, introdução, o nome já diz tudo, né? Você vai introduzir o tema do artigo para o leitor. Então, aqui, você não vai falar como a pesquisa foi feita, resultado, você vai falar do contexto, né? E eu sigo uma estrutura básica, e eu sigo o modelo, eu coloquei aqui a sigla do ROR, que é o Research on Research Group, é um grupo de pesquisa, o pessoal que tem parceria com a UEM, eles são da Universidade Duke, da Duke University, e eles têm esse modelo, esse esqueminha de introdução, que eu gosto muito, né? E funciona muito bem. Então, basicamente, introdução, gente, não é um negócio para fazer de 3 páginas. Eu estou falando, o povo não quer mais ler. Introdução é 1,5 páginas estourando. O ideal é uma página bem escrita, tem que ser conciso. O objetivo no que você vai falar, tá? Primeiro parágrafo, que a gente chama de significância. Começa mostrando para o leitor o quanto aquele assunto é importante. Nesse parágrafo, a gente traz geralmente dados numéricos. Eu vou falar de, sei lá, anemia. A anemia comete não sei quantos % das crianças, dos idosos, ou mata não sei quantas pessoas todo ano no Brasil, no mundo. Ou o SUS gasta sei lá quantos milhões de reais em tratamento de anemia. Chama atenção, olha, o assunto é importante, você tem que continuar lendo. É meio que uma relação de não perder o leitor do seu artigo, sabe? Ele sempre continuar no texto. Chamou a atenção do leitor para o problema, para o seu assunto, 1 parágrafo, tá? E se você vai falar de dados numéricos, tem que ser atual. Não adianta você falar que a prevalência da anemia é de 60% em 1980. E daí, né? Sequência, a gente vai para lacuna ou justificativa. Então, por exemplo, sabendo, né, então, que a anemia comete 70% das crianças até 5 anos, percebe-se que os tratamentos não são eficazes, que ainda surgem muitos casos, ou que os tratamentos com sulfato ferroso, com ferro, não funcionam. Você começa a jogar lá que tem um problema, que tem uma lacuna, alguma coisa sem resposta na ciência. Aí você chama a atenção, a pessoa fala, nossa, né, esse problema existe. Depois que você jogou essa lacuna, você vai para outro parágrafo, então seria o 3º parágrafo do texto, e ali você faz uma breve revisão da literatura que justifica o que você está falando. Se você falou
que o tratamento não funciona, você faz uma revisãozinha sobre os tratamentos atuais, que não são tão eficazes, justifica a sua lacuna, o assunto que você vai investigar. 2 ou 3 parágrafos no máximo. E finaliza com o objetivo. 2, no máximo 3 linhas. Então, diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi pesquisar, sei lá, a dança das abelhas. Então, olha só, 1, 2, 5 parágrafos para terminar no objetivo aí de 2, 3 linhas. Tem que terminar no objetivo. Você conduz na introdução o leitor para o objetivo. Olha, eu falei disso, 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 então o meu objetivo é pesquisar isso, dentro desse contexto. A introdução tem que ser gostosa de ler, tem que fazer conexão um parágrafo com o outro, né? Se você interrompe um parágrafo, começa o outro, não faz conexão com o anterior, o leitor fica meio perdido, tá? Pensa que o leitor nunca leu o seu texto. A gente, quando está escrevendo, lê, relê, apaga, escreve de novo, mas o leitor não. Então tem que fazer muito sentido para ele, e tem que ser de fácil compreensão, tá? Olha só, deixei o modelinho de introdução aqui, não vou ler, lógico, mas vejam como essa introdução trabalha os 4 tópicos que eu falei, é muito legal. Olha como ela começa. Em 2011, o Brasil publicou 16 mil artigos no PubMed. Ocupa a 15ª posição mundial em publicação. Eu chamei a atenção de que o Brasil publica bastante, né? Então, diante disso, eu não, né? Quem escreveu esse artigo. E aí ele traz os seus argumentos e a última coisa que ele coloca é: o objetivo do presente artigo é descrever a metodologia e os resultados iniciais da implementação do programa na SBP, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então vejam que é como se fosse receita de bolo. Parece fácil falar, né? Por isso que a gente fala, escrever sem sofrência. Tenta seguir a receita, tá? E a tendência é caminhar de forma bem positiva, tá bom? Então, introdução, Mari, gente. Oi, pode falar. não sei se você vai falar isso ainda, se você for falar sobre esse assunto ainda, você pode deixar para responder posteriormente. Caso não, o Elias perguntou qual que é a dificuldade ou facilidade de se publicar um artigo científico e aonde que a gente deve publicar? Como que a gente faz para saber qual revista que é melhor para encaminhar o trabalho? Legal. Não ia falar sobre isso, não, mas eu acho que isso quase daria outra apresentação, né? Como publicar, Verdade. onde publicar. Assim, primeiro, para você pensar em publicar o seu artigo, né, como eu brinquei, tem que ser um estudo que seja útil para as pessoas, né? Então, lá, a história das pombas que ficam as pinturas feias, as bonitas, né? Pelo menos para mim não parece ter importância. Mas como escolher a revista que eu vou publicar meu artigo? Eu fiz uma pesquisa bacana, escrevi um artigo, eu quero publicar. A dica que eu te dou é dar uma olhada nas referências que você usou. Naquelas revistas que você usou, elas publicam sobre o artigo que você está escrevendo, sobre o assunto que você está escrevendo. Eu não sei qual a sua área, Elias, mas vamos supor que você trabalhou com nitrogênio na cultura de soja, né? Então, você fez uma introdução, você usou lá 10 artigos. Aqueles 10 artigos foram publicados em quais revistas? Né? Serão revistas da área. E aí, claro, né, a gente tem revistas de várias categorias. Tem a revista A até a revista C, né? Pensando em qualis que a gente fala, né? Que é a classificação da revista. Tem revistas que são muito renomadas, e aí a publicação ela é mais difícil, tem que ser um artigo muito robusto, com uma análise estatística muito bem feita, né, que o padrão de exigência da revista é maior. E tem outras revistas que são mais simples, né? Então, a gente tem também, se a Fran puder digitar, Fran, o Qualis Capes, né, apesar dele ele estar sendo refeito e vai ser atualizado, acredito que logo, mas é uma base que a gente pode pesquisar em que categoria está a revista que eu pretendo publicar, né? Então, se meu artigo é simples, eu não vou publicar numa revista A. Não adianta eu tentar, né? Agora, se meu artigo ele é bem legal, eu posso tentar, né?
E aí, você tem que entrar no site da revista, olhar as normas. Tem revista que cobra para publicar, tem revista que não cobra. Tem revista que exige que o trabalho seja escrito em inglês, outras publicam em português, mesmo revistas brasileiras, tá? Então, assim, como escolher, eu sugiro você olhar as referências que você usou. E aí você tem que entrar em cada revista para saber se aquelas normas se adequam ao que você pretende fazer, né? Se você pretende traduzir o texto, não traduzir, então você tem que olhar as normas da revista, tá bom? Dando sequência, então, vamos falar um pouquinho de material e métodos, ou chamada metodologia. Aqui é uma coisa importante. Quando eu escrevo a introdução, gente, eu vou escrever com base na literatura. Então, eu vou fazer citações da minha introdução. Eu vou citar o artigo A, o artigo B, o artigo C. O material e métodos, desde que você não cite técnicas padrões, colorações padrões, você vai poder escrever com as suas palavras. Você vai descrever como você fez a pesquisa. Aqui tem que ser detalhista, tá? Tem que ficar claro como é que você fez os procedimentos experimentais, se é um artigo de revisão, como é que você fez as buscas bibliográficas, os estudos epidemiológicos principalmente, como é que você selecionou as pessoas para participar, quem pôde participar, quem foi excluído do estudo. Se você fez um trabalho de bancada, muitas vezes, centrifugou, qual velocidade, incubou uma cultura, qual temperatura, por quanto tempo. O material e métodos, ele tem que ser escrito de uma forma que, se alguém quiser copiar o seu trabalho, no bom sentido, tá? Reproduzir a sua pesquisa, ele tem que conseguir. Então, se eu fiz um estudo em Campo Mourão, o cara quer fazer lá no, sei lá, em Salvador, ele tem que conseguir, ele tem que ler o que eu escrevi no material e métodos e conseguir reproduzir de forma igual que dê certo. A gente não pode omitir informações ou deixar de colocar algum dado do procedimento experimental, tá bom? Então, aqui eu vou colocar como é que eu fiz minha pesquisa, como é que os dados foram analisados, foi estatística, qual teste você usou, o que você considerou significativo, qual programa você usou para fazer isso, quando necessário, aspectos éticos, como a professora Tuana explicou, né? Então, esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética Animal, qual é o protocolo? Foi aprovado pelo Comitê de Humano, qual é o protocolo? Esse é um ponto que faz um artigo ser recusado de cara de uma revista. Quando eu pego um artigo para analisar de uma revista, que envolve seres humanos ou animais, a primeira coisa que eu olho, eu vou lá no método, passou pelo Comitê de Ética? Se não passou, se o autor não falou nada, eu nem vou ler o texto, porque isso é obrigatório, tá? Tem que ser feito essa passagem pelo Comitê de Ética. E você pode escrever o material e métodos em tópicos. Se você tiver muita coisa para descrever, para deixar mais organizado, você pode fazer um tópico. Procedimento experimental, descreve. Análise dos dados, descreve. Aspectos éticos, descreve. Sobre os aspectos éticos, eu já vi autor que coloca primeiro parágrafo do material e métodos, e já vi autor que coloca o último parágrafo, material e métodos. Então, não existe uma regra para isso. Mas, normalmente, essa é uma frase, ali, um parágrafo que ele fica ou no início ou no final do texto, tá? Bem separado para ser de fácil localização, tá bom? Resultados. Mari. Opa, falar. Antes de ir para o resultado, uma pergunta do Matheus. O Matheus falou assim, Mari, se publicar numa revista de baixo impacto, isso vai impactar negativamente no currículo do pesquisador ou publicação é publicação? Essa foi a questão dele. Tá, ótima pergunta. Então, assim, publicar numa revista de baixo impacto é diferente de publicar numa revista picareta. Eu já vi revistas que foram desfeitas porque elas publicavam artigos sem corrigi-los. Você pagava uma taxa lá, eu vou pagar R$500 e eles publicam o seu artigo na íntegra. Então, artigos de péssima qualidade eram publicados. Isso é ruim para o pesquisador. Agora, tem revistas muito boas que elas têm baixo impacto, né? E qual é a diferença de eu publicar numa revista A, uma revista B, uma revista C? Quando você vai fazer um concurso ou algum tipo de seleção, a análise de currículo é por pontos.
Então, normalmente, se atribui pontuações diferentes aos quales diferentes da revista, aos fatores de impacto diferentes. Então, não é que seu currículo ele vai ter uma característica negativa, mas se você for competir numa seleção, o seu currículo vai ser menos pontuado, né? Então, quanto maior a categoria, o qualis da revista, mais pontos eu vou ter no meu currículo, tá? Mas, assim, não desmerecendo nem um pouco as revistas de baixo impacto. Às vezes, você fez uma pesquisa rápida e tem poucos resultados, você não vai conseguir publicar numa revista de alto impacto, tá? Então, tem revistas de baixo impacto muito boas, certo? Legal, tô gostando das perguntas, gente, participe. Então, resultados, né? Os resultados, você vai colocar os achados relevantes da pesquisa, tá? Coloca o que é legal, resultado bacana, que você, né, quer expressar isso para o leitor. Gente, é muito legal usar figura, gráfico, né, usar quadros, usar tabela, mas cuidado. Eu coloquei essa imagem aqui justo para lembrar de falar uma coisa, tá bem colorida a imagem, né? Texto científico não é texto de jornal, né, de revista de entretenimento. Então, não use figuras muito coloridas, muitas cores, então vira assim um carnaval seu artigo. Isso não é muito legal pelas revistas. Se você pegar as revistas que publicam bastante, é gráfico preto e branco. Uma coluna é bolinha, uma coluna é quadradinho, uma coluna é risquinho, é meio sem graça, mas é mais formal que você apresenta os resultados, tá? E eu coloquei aqui, cuidar com excessos e evitar duplicação. Isso é muito importante. Se você descreveu um resultado, participar do estudo 20 mulheres e 14 homens. Se você escreveu isso, não põe isso num gráfico ou numa tabela, você já escreveu esse resultado. Você tem que escolher. Ou você descreve o resultado, ou você coloca num gráfico ou numa tabela. E jamais colocar o mesmo resultado no gráfico, depois na tabela. Não, tá? Economiza, gente. Ou você põe gráfico, ou você põe tabela, ou você descreve. E nunca, jamais, em hipótese nenhuma, me faça um gráfico de sim e não. 60% respondeu que sim, 40% que não. Para que gastar uma figura com isso? É só escrever. A maioria, foi entre parênteses, 60% respondeu que sim. Se é duas variáveis, se um falou que sim, o outro pode ter falado que não. Então, são coisas que a gente tem que evitar, para não ficar muito enjoativo esse texto, né? E meio óbvio alguns resultados também. Mas é muito legal essa figura, e fica muito bem visto quando alguém vai avaliar um texto, tá? Ô Mari, a Alessandra faz uma outra pergunta bem sobre esse tema que você está abordando. Eu devo, no meu artigo, colocar só tabela, ou eu tenho mesmo que variar? Tenho que colocar um gráfico de pizza, um gráfico de barra, um gráfico de linha, uma tabela, um quadro, ou eu posso ficar só nas tabelas, por exemplo? Legal. Não tem uma regra, tá, Alessandra? Você vai escolher o que usar conforme o seu estilo de texto, o assunto que trata, né? Então, se você quiser usar só tabela, não tem problema, pode usar só tabela. Você quer usar só gráfico de coluna? Usa só gráfico de coluna, né? Eu, particularmente, não uso gráfico de pizza, não é um gráfico que eu gosto de usar, tá? E gráfico de linha, eu gosto de usar só quando eu quero demonstrar, tipo, uma linha do tempo, uma evolução de um experimento. Então, com o passar dos dias, o perfil apresentado foi esse ou foi aquele. A linha, ela é muito legal quando você quer mostrar essa evolução. Se não, o gráfico de coluna ele não tem erro, tá? As colunas são sempre muito bem aceitas. Mas você pode, eu tenho um resultado que eu vou usar coluna e o outro eu vou usar o gráfico de linha. Beleza, e depois eu vou usar uma tabela, não tem problema. Então, não tem que seguir um padrão, tá? Você vai ter que olhar para o seu resultado e pensar qual é a forma de eu expressar ele de forma que o leitor entenda mais facilmente. Discussão. Gente, discussão não é briga, tá? Discussão é confrontar a literatura com o seu tema, com o seu resultado, tá? Deixei um outro esqueminha aqui de discussão. E como que eu vou começar minha discussão?
Porque às vezes ela é separada do resultado, né? Então a gente fica, como é que eu faço fora do resultado? Primeiro parágrafo, resumo dos principais achados. A presente pesquisa evidenciou isso, isso, isso e isso. Ponto. Aí eu vou confrontar com a literatura, né? Então os autores tais concordam, encontraram o mesmo resultado, então vai de encontro com o fulano, ou não, o meu resultado foi A, o do fulano foi B, por quê? Porque o fulano fez em Salvador, eu fiz em Campo Mourão, lá é mais calor, aqui é mais frio. Né? Então, se o resultado do autor é diferente do seu, você tem que explicar. A discussão é o tópico que você vai explicar os seus resultados, justificar, valorizar os seus resultados. Então, nessa estrutura, a gente coloca resumo dos principais achados, a discussão propriamente dita, as limitações do seu estudo. É muito legal você pôr a limitação, mas cuidado para não queimar seu trabalho. Você não vai falar mal dele, mas você vai falar assim, tal resultado foi assim, mas ele usou 100 ratos, eu usei 20. Né? Então, isso é apresentar as limitações do estudo, e isso é muito bem valorizado, tá? E aí você termina a discussão com uma conclusão. Na conclusão, gente, não me vão escrever assim. Você põe os principais achados e fala assim, entretanto, novas pesquisas precisam ser feitas para entender. Gente, você acabou com o seu artigo em 2 linhas. Não termina o artigo dizendo que outro estudo tem que ser feito. Senão você desvaloriza o seu trabalho. Você até pode falar, eu pesquisei o intestino delgado. Mas tem que ser feita uma pesquisa agora para o intestino grosso. Aí tudo bem. Agora, falar que tem que fazer outro estudo igual ao teu, você acabou com o seu trabalho. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Deixei um exemplo aqui de limitação, para vocês verem como que os autores escrevem limitação de tudo, tá? E acabo com algumas dicas rápidas. Seja claro, seja objetivo. Não escreve parágrafo longo. Se você escreveu um parágrafo, leia o que você escreveu. Se você começou a ler e faltou o ar, para tudo. Põe ponto nessa história. Cuidado com excesso de vírgula. Não pode faltar o ar para ler, tá? Não use palavras redundantes. A linguagem escrita é diferente da falada. Não fale na primeira pessoa. Eu acho que esse não. Autores acham, sugere-se, tá? Pressupõe que tal assunto. A gente não usa a primeira pessoa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente usa um pouco, a gente vê bastante, mas aqui não. Referência atualizada. Nada de usar artigo da década de 70, desde que seja alguma coisa muito imprescindível. Dicas, leia muito. A gente não vai escrever sem ter conteúdo, sem saber do assunto, tem que estudar. Escape dos distratores. Eu vou escrever, desliga a televisão, tira o celular de perto, sai do Instagram, agora eu vou escrever. Aproveite o momento de inspiração. Coloquei o Chico Xavier aqui, que eu acho muito legal. Tem hora que você escreve um negócio que você fala, meu Deus, fui eu que escrevi isso aqui. Às vezes a gente tem a luz. Aproveita, não vai nem almoçar se você tiver um momento de inspiração. Aproveita, não é toda hora. Não é assim, vou escrever um artigo agora, eu sento e vou escrever. Eu tenho que estar inspirada, né? Cuidado com o plágio. Cuidado, tá? Não fica lendo um pouquinho para escrever um pouquinho, que você vai acabar caindo aí no erro de copiar algum trecho que pode te levar ao plágio. Se aperfeiçoe, faça cursos, veja webinars como esse, vejam vídeos, leiam e pratique, tá? É só praticando. Deixei uma dica aqui de um site da Best Writing, eles têm várias matérias, livros sobre escrita científica. Tem o ROR e a Duke University também, que falam bastante sobre esse assunto, que é onde eu uso para me basear para a escrita, tá? E lembre-se, o objetivo do artigo científico, afinal, é sempre gerar conhecimento e impulsionar novos artigos. Nós não temos todas as respostas e ninguém quer ler um artigo que terá todas as respostas. A gente quer sempre motivar novas pesquisas, tá certo? Corri no final para dar tempo. Obrigada aí, pessoal, pela participação, pelas perguntas. Está aqui o meu contato, mariana.pavanelli, com 2 L's, grupointegrado.br, e estou à disposição para perguntas. Se não der tempo, manda e-mail para mim, gente, por favor. Ou me adicione nas redes sociais que eu estou lá. Um abraço, obrigada.